Continuando a nossa aula de princípio fundamental da contagem, agora eu vou te apresentar o método do tracinho, certo? Esse nome aqui é um nome carinhoso que eu dei, tá? Você não vai encontrar isso em livro, método tracinho. É só um nome que eu inventei, para ficar mais legal o negócio. Então, método tracinho, na verdade, é o princípio fundamental da contagem, BFC. Tá? Mas olha as observações que eu coloquei aqui, tá? Isso vai te ajudar. Isso é um macetinho para te ajudar a resolver os problemas. Primeiro, começar pela casa da encrenca. Quer dizer, o que é casa da encrenca? Casa da encrenca, já te adiantando, eu vou te explicar bem os problemas isso, tá? Mas só para te saber antes, é aquele tracinho onde tem alguns elementos que não podem ir. Só alguns elementos podem ir ali. Isso já vai aparecer daqui a pouquinho, fica tranquilo. Segunda observação, quando for para o outro tracinho, considerar que usou um elemento no tracinho anterior. Se você seguir essas duas regrinhas, fica tudo muito mais fácil, tá? Agora nós já vamos fazer exemplos para te mostrar a aplicação disso aqui, tá? Se tu conseguir entender esses 4 exemplos que eu vou te apresentar agora, você pega o método tracinho e consegue resolver todos os problemas que você quiser, beleza? Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 6, determine a quantidade de números inteiros de 3 algarismos que podem ser formados. Vamos lá, amiguinho? Eu quero formar números inteiros de 3 algarismos, tá? Veja bem, uma possibilidade, um número que daria para formar, seria o número 123, por exemplo. Essa é uma possibilidade. Outro número que daria para formar seria o 346. Outro, professor, o 224. Aí tu vai dizer assim, então pode repetir algarismo? Pode. Ele não fala nada que tem que ser distintos. Quando a questão não menciona nada, quer dizer que você pode repetir algarismo. Então, o 222, o 333, são todas possibilidades existentes para esse problema. Certo, amiguinho? Então, pronto o método do tracinho, né? A aplicação daquilo que eu te ensinei na aula. Veja bem, eu quero formar números inteiros de 3 algarismos. Então, eu vou fazer 3 tracinhos. Beleza? Olha lá, ó. 1, 2, 3. Veja bem, 3 tracinhos. Bom, quantas possibilidades eu tenho para usar no primeiro algarismo, no primeiro tracinho? O meu número pode começar com 1, pode começar com 2, com 3, com 4 e com 6. Entende? Então aqui, para usar nesse tracinho eu tenho 5 hipóteses, 5 alternativas. Então eu tenho 5 possibilidades. Então aqui vai 5. Certo, amiguinho? Bom, nesse tracinho, quantos números podem ser usados? Podem ser utilizados? Eu posso usar qualquer um daqueles 5 ali também. Então eu continuo tendo 5 opções aqui. E no terceiro tracinho, 5 de novo. Então, multiplicando 5 vezes 5 vezes 5, né? Porque eu vou ter um algarismo aqui, e um aqui, e um aqui. Certo? Então multiplica. 5 vezes 5 vezes 5, eu passo a ter 125 números possíveis. Não é isso? Essa é a resposta da questão. No exemplo 2, nós temos o seguinte. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 6, determine a quantidade de números inteiros de 3 algarismos distintos que podem ser formados. Olha só, amiguinho, esse problema é diferente do anterior por causa dessa palavra aqui, a palavra distintos, né? Eu não posso mais repetir algarismo agora. Então, só para você entender, o número 123 é um número possível de ser formado, ele serve para gente. Já o 221 não serve mais, porque ele repete o número 2, Isso ele não quer agora, beleza? Então olha só, eu quero formar números de 3 algarismos. Então eu vou fazer quantos tracinhos? 3. Vai lá. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro tracinho, amiguinho? Para o primeiro tracinho, eu posso usar o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. Então aqui, eu tenho 5 possibilidades, beleza? Agora veja bem, amiguinho. O número que eu usar aqui, né, eu não posso usar de novo nesse tracinho. Então, se aqui eu tenho 5 possibilidades, quantas possibilidades eu vou ter ali? 4. E é assim, né? A gente considera que já usou um elemento no tracinho anterior. Não é assim que eu te ensinei? Olha só. Quando for para o outro tracinho, considerar que usou um elemento no tracinho anterior. Então, olha só. Se aqui eu tinha 5 possibilidades, eu considero que eu usei um elemento aqui. Esse eu não posso usar de novo. Quantas possibilidades eu vou ter agora? 4. E agora? 3.
né? Esse eu não posso usar aqui de novo. Tá ok? 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 números. Beleza, amiguinho? Vamos para o nosso exemplo número 3, amiguinho. Com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, determine a quantidade de números pares de 4 algarismos que podem ser formados, amiguinho. Olha só, vamos ver alguns exemplos para você aí, tá? Números de 4 algarismos agora, tá? Por exemplo, o número 2356, ele serve, porque ele é par. Onde é que a gente está olhando o número para ver se ele é par? Não é o último algarismo que interessa para a gente? Um número é par quando o último algarismo é par. Esse número serve. Já o número 6.700, né? 6.745, ele não serve, esse número é ímpar, então ele não vai. Bom, observe o seguinte, amiguinho. Como eu quero o número de 4 algarismos, né? Número de 4 algarismos, eu vou fazer 4 tracinhos. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Bom, para eu analisar se o número é par, o que me interessa é o último tracinho, beleza? Então, ó, quem que pode ocupar esse tracinho aqui? Bom, para o número ser par, nesse caso, ele tem que acabar com o 2, ele tem que terminar com o 4 ou com o 6. Concordas? Então aqui eu vou poder usar o 2, ou o 4, ou o 6, certo? Quantas possibilidades eu tenho para esse tracinho? 3. Sabe como é que é o nome dessa casinha aqui? Casinha da encrenca. Lembra que eu falei na aulinha sobre ela? Casinha da encrenca é aquele tracinho onde tem elementos que não podem ir. Os problemas anteriores não tinham casa da encrenca. Não é todo problema que tem ela. Então assim, ó, quando tiver algum tracinho, algum local do problema, onde tem elementos que não podem ir, você tem que começar por essa casa. Você tem que começar pela casa da encrenca. Vamos rever isso? Olha lá, ó. Começar pela casa da encrenca. Lembra do pedacinho da aula? Olha só, amiguinho. Então é o seguinte, o que eu quero saber de ti é assim, ó. Desses 6 algarismos, quantos eu posso usar aqui então? 3, é isso? Esse, ó. Aqui eu tenho 3 possibilidades. Eu sou obrigado a começar por aqui. Olha lá, apareceu a palavra distintos. Tem algum lugar do problema que diz que não pode repetir algarismo? Não tem. Então é assim, ó. Aqui eu tenho 6 possibilidades. Eu posso usar qualquer algarismo ali. Qualquer um daqueles 6. E aqui também. E aqui também. Não é isso? Então como é que fica o nosso cálculo final? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 dá 216. 216 vezes 3 dá 648 números. Beleza? Agora o exemplo 4, amiguinho, que é o mais interessante de todos e o mais usado no vestibular, tá? Presta muita atenção para entender esse, tá? Vamos lá. Com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, determine a quantidade de números pares de 4 algarismos distintos, isso é a diferença do problema anterior, que podem ser formados. Eu quero formar números pares de 4 algarismos distintos, eu não posso repetir, beleza? Então, como são 4 algarismos, ó lá, 1, 2, 3, 4 tracinhos, beleza? Quem que pode ocupar o último tracinho? Eu quero que o número seja par, amiguinho. Então, no último tracinho, eu posso usar o 2, o 4 e o 6 desse grupo aqui, né? O 2, o 4 e o 6. Isso quer dizer que essa é a casa da encrenca. Eu tenho que começar por ela. Aqui eu tenho 3 possibilidades. Quais são as 3 possibilidades? O 2, o 4 e o 6. Certo, amiguinho? Agora, olha só como é que você tem que pensar. O que eu vou te ensinar agora, você tem que usar no resto tudo. Em todos os outros problemas que aparecerem. Esse tipo de pensamento. Olha só, é assim, ó. Eu tenho quantos algarismos no total ali? Quantos eu tenho no total ali? 6. Ó, 6 algarismos no total. Eu vou pro outro tracinho, tá? Quando eu começo pelo final, eu gosto de ir assim, tá? Ó, dos 6 algarismos que eu tenho no total, é sempre assim, ó. 6. Eu considero que eu uso aqui 1. Quando vai para o outro tracinho, é para considerar que usou um elemento só. Então é sempre assim. Eu pego o total que eu tenho ali 6 e desconto um que foi aqui, ó. Eu não tiro 3, eu tiro um só. Quantos pode agora? 5. E agora? 4.
e agora 3. Entender essa ideia? É assim que você tem que pensar. Então, amiguinho, das 6 possibilidades, uma foi aqui, agora pode 5, agora pode 4 e agora pode 3. Então, o total de números pares de 4 algarismos distintos, eu tenho que fazer esse cálculo. 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60, vezes 3, 180 números. Beleza? Uma família de 4 integrantes, sendo eles o pai, a mãe e os 2 filhos, resolve fazer uma viagem. Determine de quantas formas eles podem se distribuir no automóvel, de forma que fiquem 2 pessoas nos bancos dianteiros e 2 nos bancos traseiros, considerando ainda que apenas o pai e a mãe possuem habilitação, podendo apenas um deles ocupar o banco do motorista. Entendesse, amiguinho? São 4 integrantes, né, nessa família. 2 vão à frente, 2 atrás. Só que no banco do motorista, só o pai e a mãe podem sentar, só eles podem dirigir, as crianças não. Então olha só, de quantas formas eu consigo ocupar esse automóvel? De quantas formas eles conseguem se distribuir no automóvel? Vamos ver, amiguinho. Olha lá, é o método tracinho, né? Tem casa da encrenca? Claro que sim, o banco do motorista. Lógico. Ó, 2 pessoas na frente e 2 atrás. Pensa que aqui é o banco do motorista. Diz uma coisa pra mim, amiguinho. Quantas pessoas podem sentar aqui no banco do motorista? Todas elas? Claro que não. Só o pai e a mãe. Então essa é a casa da encrenca. Eu tenho que começar por ela. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 2, né? Agora olha só. Como é que pensa agora, amiguinho? É sempre assim, tá? Quantas pessoas tem no total? 4. Quantas eu considero que vão sentar ali? 1. Quantas pode agora? 3, 2, 1. De novo, eu pego as 4 pessoas e eu tiro apenas uma. Aí aqui sobram 3 opções, 2 opções e 1 opção. É sempre assim que pensa, tá? Então vamos de novo? 3, 2, 1. Multiplico isso aqui tudo. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. Vezes 1, 12. Então existem 12 possibilidades para que eles se distribuam nos 4